É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marilena. A gente vai resolver aqui as nossas 8 questões do simulado aqui da Escola Flávio Rodrigues. A gente sabe que essa semana aí, no domingo, tem um Enem. Vou fazer aqui um Enem 2023. A gente vai resolver as questões que ficaram pendentes aí na aula. E aí, se você não é aluno da Flávio Rodrigues, aproveite. São 8 questões aqui no estilo Enem. E a gente vai resolver aqui a primeira. Vamos lá. Questão 1. O símbolo a seguir é parte do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. É um círculo dentro de um triângulo equilátero, por sua vez dividido por uma linha transversal. Ou, sob outra óptica, um círculo partido de dois triângulos retângulos adjacentes. As Relíquias da Morte englobam a capa da invisibilidade, que é o triângulo equilátero, a varinha das varinhas, que é a linha transversal, e a pedra da ressurreição, que é o círculo. Considerando a linha transversal, que representa a varinha das varinhas, mede 18 raiz de 3 centímetros. E aqui ele está considerando o π valendo 3. A gente pode até colocar aqui, ó. Vai marcar aqui para ficar mais fácil de identificar depois. Aí ele faz a pergunta: qual é a soma do comprimento do círculo inscrito, que representa a pedra da ressurreição, e o perímetro do triângulo equilátero, que representa a capa da invisibilidade, em centímetros? Então, o que ele pede? Ele pede a soma do comprimento do círculo e pede também a soma desse comprimento com o perímetro do triângulo. A primeira coisa que a gente vai colocar é escrever bem aqui no canto o que ele está querendo, o que a gente está buscando. Então, vamos chamar essa soma aqui, ó, vamos chamar ela de S. S de soma vai ser igual ao comprimento do círculo, que eu vou chamar de C, mais o perímetro do triângulo, que eu vou chamar de perímetro T. Então, é isso daqui que a gente vai buscar. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele me deu é esse 18 raiz de 3 centímetros. Ele disse que esse 18 raiz de 3 é essa altura aqui, ó. Então, a gente tem aqui a altura do triângulo, vou até marcar aqui, ó. Essa altura vai ser 18 raiz de 3. Marileno, mas como é um triângulo equilátero, eu posso usar aquela formulazinha da altura do triângulo? Pode. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai calcular aqui, ó? Eu sabendo a altura, eu consigo saber qual é o lado desse triângulo. Marilena, a gente sabe qual é o lado do triângulo. Lembre, ele é equilátero. Então, eu consigo saber o lado se eu sei a altura. Qual é a fórmula? A fórmula é bem simples. A altura vai ser igual ao lado, raiz de 3, dividido para 2. Agora, o que a gente faz? Substitui. Eu sei que essa altura é 18 raiz de 3, então eu vou fazer 18 raiz de 3 igual ao lado, raiz de 3 sobre 2. Aí aqui a gente faz a simplificação, para a gente não perder muito tempo, né? Esse raiz de 3 passa dividindo, então eu posso cortar ele com esse daqui, e esse 2 vai passar multiplicando. Então a gente vai ter aqui 18 vezes 2 é igual ao lado do triângulo. Então o lado vai ser 18 vezes 2, 36 centímetros. Marileno, bacana, já sei quem é o lado, então vou anotar bem aqui, ó. O lado vai ser 36 centímetros. Marilene, e agora? Agora, com isso aqui, eu já consigo calcular o perímetro. Lembra do perímetro? O perímetro é 3 lados, então basta fazer 3 vezes 36, ok? Mas vamos guardar essa informação por enquanto. Vamos para outra conta. E qual é a outra conta, Marilene? Eu preciso do raio. Lembra que o comprimento, vou até colocar aqui, ó, a soma que ele quer, vai ser o comprimento do círculo que está inscrito. Qual é o comprimento do círculo? Basta você fazer 2 vezes o raio vezes o π, mais o comprimento do triângulo, que no caso aqui é o perímetro do triângulo, que vai ser 3 L's. Esse 3 L's eu já sei, né? Eu sei que L é 36, então basta substituir aqui. O π eu também sei, o π é 3, ó. Só está faltando eu saber quem é o raio. Então, esse raio, pessoal, é uma outra coisinha muito importante que a gente tem aqui. Então, qual é o raio? Vou colocar aqui, ó. Tópico 2. É preciso que você entenda uma coisa. Quando eu tenho um círculo inscrito num triângulo equilátero, o raio desse círculo é 1/3 da altura desse triângulo equilátero. Marilene, 1/3 é uma propriedade, cara. O raio vai ser a altura
dividido por 3, ou seja, 1/3. Isso é uma propriedade, tá? Assim como a altura corresponde a L raiz de 3 sobre 2. Assim como o raio vai corresponder a 1/3 da altura. Isso aqui é uma propriedade onde envolve um círculo inscrito num triângulo equilátero. Só vale nessas condições. Então, o que eu tenho aqui? Basta fazer essa substituição. O raio é o que eu estou buscando. A altura eu já sei que é 18 raiz de 3. Então, eu escrevo aqui 18 raiz de 3. Tudo isso dividido por 3. Então, meu raio aqui vai ser... Simplifico 18 para 3, fica 6. Então, fica 6 raiz de 3 centímetros. Esse é o raio que eu estou buscando. Marilene, agora? Agora a gente vem e substitui aqui na equação. Vamos ver quanto fica isso. S vai ser igual, que é a minha soma. 2 vezes o raio é 6 raiz de 3. 6 raiz de 3, vezes o π é 3, aqui, ó, mais 3 vezes L. Então, fica 3 vezes 36. Aqui, ó. E agora, Marilene? S vai ficar igual. 2 vezes 6, 12, vezes raiz de 3, vezes 3, mais 3 vezes 36, 108. E a última multiplicação é essa aqui, ó, 6 vezes 3. Então, S vai ficar 6 vezes 3, 36, raiz de 3, mais 108. Então, essa é a minha soma, 108. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Então, pronto, aqui é a minha soma. Chegamos aqui, então, no nosso gabarito, letra E. Então, aqui é o gabarito, é a letra E de elefante, ok? Se você entendeu esses dois conceitos, que a altura é dada pelo lado, raiz de 3 sobre 2, e que o R é 1/3 da altura, vamos embora, tá? Se não, eu indico você a fazer uma revisão nessas propriedades aí. Geometria plana básica, tá? É isso, pessoal. Um abraço. Questão 2. Para completar a renda familiar, Astolfo decidiu fabricar e vender brigadeiros perto da universidade. Para isso, ele alugou uma loja e, com os gastos com aluguel, luz, gás, energia e impostos, ele tem um custo fixo, e aí eu vou começando a marcar, ó, um custo fixo de R$ 720 por mês. Além disso, a fabricação desses doces implica em um custo variável que depende da quantidade de brigadeiros produzidos. De acordo com os cálculos, Astolfo estimou o custo variável de cada um deles de 60 centavos. Marilena, o que é isso? Significa que ele vai gastar 60 centavos para produzir uma unidade desse brigadeiro. E o preço de venda, aqui, ó, vai ser de R$ 3,00. Ótimo. Vamos para a questão. O comando diz o seguinte: sendo assim, para que Astolfo tenha lucro, ele deve vender mensalmente pelo menos. Cara, aqui é o seguinte, vamos entender o primeiro conceito. Primeiro, o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a venda menos o custo. Observe que para mim ter lucro, eu preciso que a minha venda menos o custo dê um número positivo. Se a minha venda menos o custo der um número negativo, então eu não tenho lucro, eu tenho prejuízo, certo? Outra óptica que a gente pode ter sobre isso é o seguinte: quando é que você vai ter lucro? Você só vai ter lucro quando as vendas forem maior do que o custo. Isso daqui é fundamental. Primeira coisa que a gente vai escrever é o seguinte: ora, a minha venda é R$ 3,00 por brigadeiro. Então, eu só vou ter venda se eu tiver um número de brigadeiros multiplicado por 3. E a gente vai chamar o número de brigadeiros de B, porque B é brigadeiro, ok? Então, a primeira coisa que eu vou dizer é: venda tem que ser maior do que o custo. Vamos chamar de venda tudo aquilo que ele vender, ou seja, 3B. Marilena, o que é 3B? R$ 3,00 por cada brigadeiro. Isso aqui vai ser a venda. Essa venda tem que ser maior do que o custo. Marilene, quem é o custo? Ora, a primeira coisa que ele tem de custo é o custo fixo, R$ 720 por mês. Isso é um custo fixo. Então, eu escrevo aqui R$ 720. Mais o que custa produzir cada brigadeiro. E eu vou ter aqui, ó, 60 centavos por brigadeiro. Então, eu vou fazer aqui 0,6B. Ora, o que eu estou dizendo com essa equação? Que tudo que eu vender
3B tem que ser maior do que o meu custo. E o que é o meu custo? 720 mais 60 centavos por brigadeiro. Resolvendo isso, a gente vai resolver essa pequena inequação. Esse cara está somando, vai para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter aqui 3B menos 0,6B menor do que 720. Isso daqui eu já sei que é 2,4B, tem que ser maior do que 720. E esse 2,4 que multiplica, passa dividindo. Então, eu vou ter B maior do que 720 dividido para 2,4. E B vai ser, estando igual. B tem que ser maior, e essa divisão dá 300. Marileno, o que significa isso? Significa dizer o seguinte, que para que o Astolfo tenha lucro, o número de brigadeiros da venda tem que ser maior que 300. Tá? Se ele vender um número menor que 300, ele terá prejuízo. Se ele tiver um número igual a 300, ele nem terá prejuízo e nem terá lucro. Vai estar zerado. O que ele gastou foi o que ele ganhou. E se ele vender mais de 300, então ele vai começar a ter lucro. Observe que a questão pede pelo menos. Então, para que ele tenha lucro, ele que tem que vender pelo menos 300 para zerar, mais um. Então, o nosso caso aqui, nosso gabarito é a letra B. Ele terá que vender 300 brigadeiros, mais um, para poder conseguir obter lucro. Então, é isso, pessoal. Vamos para a questão 3. Bem, aqui na questão 3 diz o seguinte. Atualmente, o chamado limite de Hayek-Flick, não sei se a pronúncia é essa, mas vai ser Hayek-Flick, é considerado a causa física mais importante do envelhecimento. Em seus estudos, o Dr. Leonard, pesquisador norte-americano, 1961, descobriu que a espécie humana existe um número máximo de divisões celulares, entre 40 e 60 ciclos. Ok? O que significa isso? Significa o seguinte, que cada célula se divide uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e aí, em média, vai de 40 a 60 ciclos de divisão. Quando passa disso, a célula chega no seu limite, então ela para de se dividir e morre. Isso aqui foi publicado aqui no portal do envelhecimento.com. Beleza. Vamos para o comando. Sabe-se que cada ciclo de uma célula que se divide em 2. No segundo ciclo, ela gera 4. No terceiro ciclo, ela gera 8. E assim sucessivamente. Dessa maneira, a razão, ele está pedindo, a razão entre o 60º e o 40º ciclo, nesta ordem, é. Essa questão é bem simples, mas precisa você entender como é que ela é montada. Essa questão trata de potência, e é uma propriedade bem simples de potência, que vamos fazer a seguinte análise. Pensa comigo. No primeiro ciclo, vou colocar aqui, no primeiro ciclo, ela se divide em 2. No segundo ciclo, ela vai se dividir e gerar 4. No terceiro ciclo, ela vai se dividir e gerar 8. Isso a questão nos dá, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? No enésimo ciclo, ela vai ser quanto? Eu não sei. Mas uma coisa eu consegui perceber. Todos os valores aqui, eu posso decompor eles em potência, onde a base é 2. Se você observar, esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. Se você observar, o 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. O 8 vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 3. Agora eu quero que vocês observem que a potência da base corresponde ao número do ciclo. A potência da base corresponde ao número do ciclo. A potência da base corresponde ao número do ciclo. Então, para me saber qual é o número, basta eu olhar o ciclo. Vamos para a questão. Ele pede para a gente calcular a razão. Então, vai ser a razão entre o 60º ciclo e o 40º ciclo. Então, vamos lá. Se eu sei que a base é 2 e o ciclo é o expoente, então a razão será entre 2 elevado a 60
dividido para 2 elevado a 40. Quem é esse 2 elevado a 60? O 60º ciclo. Quem é o 2 elevado a 40? O 40º ciclo. Bem, como isso aqui é uma divisão de bases iguais, ou seja, a base é 2, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. 60 menos 40, isso vai me dar 2 elevado a 20. E aí a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, letra B. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, trabalhando uma questãozinha de potência na nossa questão 3. Agora, vamos para a nossa questão 4. Olha o que a questão 4 traz para a gente. Questão 4 é bem legal, pessoal, porque ela diz o seguinte. Vai trabalhar aqui com aumento e desconto, só que não necessariamente em matemática financeira. Diz o seguinte. Uma determinada marca de cereais matinais oferece o seu produto em embalagens de 3 tamanhos distintos. Quais são eles? Pequeno, médio e grande. Na embalagem grande, há 400 gramas de cereal. E para se obter uma embalagem média, houve-se uma redução, vamos lá, reduziu-se 40%. Para mim obter a média, eu pego a grande e tiro 40% dessa quantidade. A embalagem pequena, por sua vez, eu vou tirar aqui, ó, 30% de quem? Da média, tá? A menos de cereal. Sabe-se que todas as reduções têm a ver com apenas e simplesmente apenas a quantidade de produto. Não leva em consideração a embalagem, ok? A quantidade total de cereais presentes dentro da embalagem pequena, em gramas, é... Professor, como é que eu resolvo essa questão? Simples. Você tem o total de cereais que tem na embalagem grande, 400 gramas. Para você chegar na pequena, você tem que passar pela média. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a embalagem grande e tirar os 40% dela. Aí a gente tem a média. Depois eu pego essa média e tiro 30%. Aí eu chego na pequena. Mas tem um detalhe. Observe uma coisa. Esses 400, ele é formado pelo que foi tirado, 40%, mais o que ficou, 60%. Ok? Então, observe. O que é esses 40% aqui? Foi o que reduziu. Redução. Mas eu não preciso da redução. Eu preciso saber o que ficou, porque o que ficou representa a embalagem média. Então, o que eu vou fazer? Basta eu calcular 60% de 400. Logo, a embalagem média vai ser 60% de 400. Fazendo essa conta, eu vou saber quanto é a embalagem média. Então, vamos fazer essa conta. A média vai ser 60, basta eu fazer 60 sobre 100 vezes 400. Ora, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, e aí eu vou ficar com 60 vezes 4. Ó. Então, eu vou ter aqui que a média vai ser 240 gramas. Então, tá aí, pessoal. Isso é a embalagem média. Marilene, mas eu não quero a média. Tudo bem, o que você quer? Eu quero a embalagem pequena. Então, a pequena vai ser igual. Aí, vamos lá. Observe, quanto eu reduzi da média para chegar na pequena? Eu reduzi 30%. Ora, se eu reduzir 30%, o que é que ficou da média para que essa média se torne a pequena? Ficou 70%. Então, basta que a pequena eu diga que eu quero 70% da média. Ora, quanto é a média? 240, que eu vou substituir. Pequena vai ser igual a 70%. 70% feio. 70% de 240. Substituindo os valores, resolvendo 70 sobre 100 vezes 240. Aqui eu posso fazer um corte, né? Um zero com um zero e um zero de cima com outro zero de baixo. Então, assim, a minha pequena vai ficar 7 vezes 24. E a gente sabe que 7 vezes 24 vai ser 168 gramas. Então, observe que o meu gabarito aqui, ó, a gente chegou na letra E.
Observe que, nesse caso, eu tirei os 40%, ficou só 60%. Então, eu calculei 60% de 400. Achei a média. Da média, eu vou tirar 30%. Então, o que eu quero é 70%. Então, calculo 70% e a gente achou. Professor, eu posso fazer isso com regra de 3? Eu posso ir montando as regrinhas de 3? Sem problema nenhum. Você pode até aplicar direto. Professor, aplicar direto? Você pode fazer o seguinte. Você pode pegar aqui o 400 e multiplicar por 0,6, que é 60%, vezes 0,7, que é 70%. Isso aqui dá 168 gramas. Aqui você está pegando a grande e calculando a média, e pegando a média e calculando a pequena. Se você fizer isso, vai. Aqui é a forma didática e explicar passo a passo. É isso, pessoal. Questão 4 já foi. Vamos para a questão 5. É isso aí, pessoal. Questão 5 chegando diz o seguinte. Uma questãozinha falando de escala, viu? Juro para vocês que escala cai. Então vamos lá. Os storyboards são utilizados para o planejamento visual das cenas a serem filmadas e também para transmitir a toda a equipe o que se espera em cada cena. Eles consistem em uma sequência de quadros no formato no qual serão filmados as imagens do filme, em que são desenhadas as cenas da forma como imaginadas pelo diretor, incluindo o ângulo de cada câmera, a iluminação desejada e aí vai. Os formatos desses storyboards para o cinema são 1 para 1,37, 1 para 1,66 e 1 para 1,85, na proporção entre altura e largura. Vamos lá. O primeiro que aparece é a altura. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar esse daqui, ó. 2 pontos, 1,85. Então, vamos lá. O que é esse 1 aqui? Esse 1 é a altura, que eu vou chamar de H. E esse 1,85 é a largura, ok? Então, ele diz o seguinte. Isso aqui é o comando, comando não, isso aqui é o suporte da questão, você já entendeu. E agora vamos para o comando. Um diretor de cinema produziu um storyboard com quadros de 5 centímetros de altura, adotando o formato na proporção de 1 para 85. Então, 5 centímetros de altura. Contudo, para exibi-los para a equipe, foi utilizado um telão que ampliou a altura e a largura do quadro, mantendo a mesma proporção. Ou seja, esse 1 para 1,85 permaneceu. O que aumentou foi a ampliação desses quadros, que ficou como? A largura aqui, ó, de cada quadro exibido foi ampliada para 92,5 centímetros. A escala de ampliação proporcionada pelo projetor foi de... Primeira coisa que é importante saber aqui. Vamos fazer o seguinte. Se você tem uma escala, uma escala do tipo A sobre B, onde o A é menor do que B, então aqui aconteceu uma redução. Se você tem A sobre B, onde o A é maior do que B, então aqui houve uma ampliação, ok? Isso aqui é um dado muito importante. Ora, dito isso, a primeira coisa que você tem que entender é que a escala é de ampliação. Então, se a escala amplia a situação, amplia o projeto, a letra A tem um número aqui, ó, menor do que o segundo. Então, isso aqui não pode ser. A letra B tem um menor do que o segundo. Isso aqui também não pode ser. Já a letra C, D, E, eles são maiores, ó. Beleza. Então, agora eu só preciso saber quem é desses aqui que é a minha escala de ampliação. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. 1 vai estar para 1,85, assim como 5, aqui, ó, vai estar para x. Ora, se você fizer a conta aqui, e a gente não vai só montar aqui a regrinha de 3, ó, 1 vezes x é x, vai ser igual a 5 vezes 1,85. 5 vezes 1,85. Então, o x aqui vai ser 9,25. Ok? Ótimo. Aqui é 9,25. O que é esse 9,25? Isso aqui é a largura. Ora, agora eu tenho que a largura é 9,25. Agora, observe.
Se a largura é igual a 9,25 e ele quer uma largura de 92,5, daqui para cá eu ampliei 10 vezes. Se eu pegar o 9,25 e multiplicar por 10, eu vou ter uma ampliação para 92,5. Observe que na letra C, a ampliação aqui, ó, ele dá 9,25. Então, isso é falso. A D, ele dá uma ampliação de 18,5. Então, é falso. E a letra E é uma ampliação de 10 para 1. Ou seja, a cada 1 centímetro nessa largura, eu vou aumentar 10 nessa outra. Então, a gente chega no nosso gabarito aqui, ó, letra E. Questão 6. Chegando aqui na área. Essa questão 6, pessoal, é de geometria, ok? Que diz o seguinte, vamos ler aqui. Um mestre de obras está analisando a altura de um prédio que precisará ser revestido por vitrais. Ele está a uma distância de 34 metros da base do prédio e sua altura é de 1,8 metros, ou seja, 1,80 m. Mais distante do prédio e na mesma linha do prédio e do mestre de obras, há um poste de luz que dista 1,5 m do mestre de obras. Naquele momento do dia, a sombra do prédio e a sombra do mestre de obras chegam até a base do poste sem ultrapassá-lo. Desta maneira, ele encontrou que a altura do prédio é igual a... O problema dessa questão está na leitura do item e do entendimento que esse item está trazendo para a gente. Então, vamos lá. Marileno, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vou colocar aqui o chão. Eu vou colocar aqui o chão. Tentar colocar aqui o escuro aqui, ó. Esse aqui é o chão. Nosso chão. Fechou? Agora vamos desenhar as coisas. Vamos colocar o prédio bem aqui, ó. Esse aqui é o prédio, ok? Aqui é o prédio. Beleza? Outra coisa que ele me disse é que o prédio está a 34 metros do mestre de obras. Então, vamos colocar o mestre de obras bem aqui, ó. Colocar ele bem aqui. Está aqui o mestre de obras, ok? Então, daqui do prédio até chegar aqui no mestre de obras, eu tenho 34 metros. Beleza. Outra coisa que ele me disse é que a altura desse mestre de obra é 1,8 metros, ou seja, 1,8 metros. Outra coisa que ele me disse é que do mestre de obras, na sequência, eu vou ter 1,5 metro até chegar num poste de luz. Então, vamos colocar um poste de luz bem aqui, ó. Aqui o poste de luz. Esse aqui é o poste de luz, ok? O que ele me disse? Que do mestre de obras até o poste de luz, eu tenho 1,5 metro, ok? Outra coisa que ele me disse é que a luz, a sombra do poste, vem, toca aqui na cabeça do mestre e passa e vem até o pé do poste, ok? Assim, pessoal, a gente tem uma configuração de um triângulo retângulo, na realidade dois, né? O poste, ele é perpendicular ao solo, então aqui é 90 graus, e o mestre de obras está em pé, ele também, a gente entende que ele também está a 90 graus da base. O que ele me disse? Disse o seguinte, eu vou mudar aqui essa altura do mestre de obras, eu vou apagar ela aqui e colocar ela aqui do outro lado, tá? Vai ser 1,8 metros, pronto. Bem, o que ele me diz é o seguinte, ó, que nessas condições, ele quer saber que altura é o prédio. Então, vamos chamar aqui a altura do prédio de x. Marilena, eu posso aplicar Pitágoras? Pode. Como? Não sei. Você tem que mexer os pauzinhos para dar certo um Pitágoras aí. Mas nesse caso específico, semelhança de triângulos, ou até mesmo teorema de Tales, funciona bem. Mas vamos usar semelhança de triângulos. Primeiro, vamos pegar o seguinte. O triângulo grande, eu tenho a altura e tenho a base. O triângulo pequeno também tem uma altura e também tem uma base. Dessas 4 medidas, eu quero a altura. Então, vamos lá. A altura do triângulo grande, aqui, ó, a altura do triângulo grande x, vai estar para a altura do triângulo pequeno, que a gente vai fazer aqui, que o mestre de obra faz com a base do poste, aqui é o triângulo pequeno. A altura dele, a altura do prédio, está para a altura do mestre de obras, que é 1,8, assim como a base completa
aqui do triângulo grande, que vai ser 34 mais 1,5, que vai dar 35,5, dividido pela base do pequeno, que é só 1,5. Pronto, Marilene. Quer dizer que se eu fizer essa continha aí, eu vou saber a altura do prédio? Com certeza. Então, isso aqui vai ficar x vezes 1,5. Então, vai ficar 1,5x igual a 1,18 vezes 35,5. Esse 1,5 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 1,8 vezes 35,5. Tudo isso dividido para 1,5. Então, eu vou ter aqui que x vai ser igual. Essa multiplicação aqui em cima, a gente sabe que ela vai dar 63,9 dividido para 1,5. E se eu pegar 63,9 e dividir para 1,5, isso vai me dar 42,6 metros. Então, eu vou saber que a altura desse prédio está localizada aqui no item D 42,5 ou 42,6. E o nosso gabarito é a letra D de dado. É isso. Turma, questão 7 é uma questão que com certeza vai cair no Enem de alguma maneira. Tá? Envolve média, moda e mediana. De alguma forma essa questão vai estar lá. Não estou falando dessa questão em si, estou falando o assunto dessa questão. Diz o seguinte: os voos domésticos são aqueles que ocorrem dentro de um mesmo país. Isto é, tanto o ponto de partida quanto as escalas e os destinos finais se encontram em território nacional. O gráfico a seguir apresenta um número de passageiros em milhões que utilizam voos domésticos no Brasil, ou que utilizaram voos domésticos no Brasil anualmente de 2007 até 2016. Ok? Desta maneira, a mediana desses dados apresentados no gráfico em milhões é de... Marilene, e agora? Bem, agora a única forma de você calcular isso aí é colocar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. E aí você vai lá no meio e se for um total de dados ímpares, aquele que sobrou no meio do rol vai ser a mediana. Se for um total de pares, você tem que pegar os dois, somar e dividir para 2. Então vamos colocar eles em ordem. O primeiro aqui, dá para a gente ver que ele consegue, a gente consegue observar que ele vem até o 887. Aí quando chega no 887, ele repete aqui, ó. Então eles são iguais. Bom? Então a gente vai começar. 47,4, 50,1, 57,1, 70,1, 82,1, 88,7, 88,7. E aí eu vou ter aqui o 90, o 95 e o 96, que é a sequência. Ó. Ok? Deixa eu só afastar um pouquinho esses valores aqui para poder caber o restante. Continuando, próximo 90,2, 90,2 e o próximo 95,9. E vai faltar um que eu vou colocar aqui embaixo, 96,2. Pronto, já tenho todos eles em ordem. Agora, se a gente contar os anos, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar os 4 primeiros, que os 4 primeiros, ó, e vou pegar os 4 últimos. 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora eu fiquei com os dois centrais. Esses dois centrais aqui, ó, são os que vão me dar a mediana. Eu vou até colocar aqui embaixo. Eles vão me dar a mediana. E basta que eu calcule a mediana agora. E quem é a mediana? Vou pegar o 82,1 e somar com o 88,7. Tudo isso dividido para 2. Então, a minha mediana vai ser a soma desses dados, que vai dar 170,8 dividido para 2. Logo, a minha mediana vai estar como 85,4. E a gente chega aqui no nosso gabarito, letra D de dado. Tá? Então é isso, pessoal. Segredo da mediana. Coloca os dados em ordem crescente ou decrescente.
e pega os dois centrais se a sequência for par. Se o total de números for ímpar, basta que você pegue o que sobrar no centro. É isso, pessoal. Última questão, questão 8. Vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Chegando aqui a questão 8, bem simples. Questão 8 tem a ver com matemática financeira em si. Diz o seguinte: dois produtores rurais, A e B, tomaram valores emprestados para investir em suas culturas. O produtor A recebeu o valor de R$ 25.000 e o produtor B recebeu um valor de R$ 10.000. A instituição financeira escolhida por esses produtores oferece dois tipos de crédito rural para empréstimos a juros simples: o crédito rural com taxas regulares e o crédito rural com taxas de mercado. A tabela a seguir mostra a taxa anual cobrada pelas instituições financeiras nos dois tipos de créditos, no ano em que esses produtores tomaram os empréstimos. Então, a tabela é bem clara. A taxa está anual, a taxa regular vai ser 5,86 e a taxa de mercado 14,22. Sabendo que o produtor A tomou empréstimo de crédito rural com taxas reguladas e o produtor B tomou empréstimo de taxa de mercado, ele quer saber a diferença entre o montante pago ao final de um ano pelos dois produtores foi de: primeiro, o produtor A pegou 25.000 e o produtor B pegou 10.000. Show! O produtor A pegou aqui, ó, taxas reguladoras. O produtor B pegou taxas de mercado. E o que ele quer? A diferença entre o montante. Vamos lá. Tem várias formas de você resolver essa questão. A primeira coisa que a gente vai ver é a fórmula. Outra coisa que ele diz que é muito importante, que quase passa despercebido, é que a taxa de juros é simples, tá? Esse crédito é em cima de juros simples. Marileno, e como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que eu posso ter o cálculo do montante sem precisar fazer o juro primeiro. Como assim, Marilene? Lembra que a gente sabe que a fórmula do montante é igual ao capital mais o juro? Né? Então, eu preciso calcular os juros, somar com o capital para poder ter um montante. Lembra que o que ele quer é a diferença entre os dois montantes. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar, e a fórmula do juros é assim, ó. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos juntar essas duas fórmulas, que ela fica assim, ó. Montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I vezes T, dentro do parênteses. Se eu jogar esse T para fora do parênteses e botar no expoente, então se torna juro composto. Esse aqui é o juro simples. Outra coisa que ele quer é a diferença entre os montantes. Vamos lá, observe, ó. Sabendo que o produtor A tomou emprestado o crédito e o produtor B também tomou emprestado o crédito, qual é a diferença entre esses dois? Então, o que eu vou fazer? O que eu estou calculando? Ele quer a diferença entre o montante do produtor A menos o montante do produtor B. É isso que a gente vai buscar. O montante de A vai ser essa fórmula com os valores de A. O montante de B será essa fórmula com os valores de B. Então, eu vou colocar aqui de vermelho esses dados. Então, quem é o montante de A? O montante de A vai ser o capital que o A pegou, vezes 1 mais I. Esse I vai ser a taxa de juro que o capital que o produtor A pegou, que é a taxa reguladora, que é 5,86%. Outra coisa importante, eu vou até fazer uma observação bem aqui, ó. 5,86% é a mesma coisa que 0,0586, ok? A gente vai colocar esse valor aí. E a outra taxa é 14,22. Isso significa 0,1422. Isso aqui é o decimal dessas taxas, que é os valores que a gente vai usar ali na fórmula, ok? Então, a gente vai ter aqui, deixa eu só afastar essa fórmula um pouquinho para cá. E agora, Marilene? Agora vamos lá, vamos completar. Taxa vezes o tempo. O tempo é igual a 1 ano, tá? Tá na questão, ó. Taxa anual e o empréstimo foi anual, tá na questão,
ok? Então, eu vou colocar aqui vezes 1. Menos o capital pego pelo produtor B. Então, capital de B vezes 1 menos a taxa, menos não, mais a taxa dele, tá bom? Vezes 1 também. Marilena, agora vamos substituir. Agora a gente vai resolver as contas. Quem é o capital A? Já dei uma afastadinha aqui, então, ó, passar uma linhazinha aqui só para não tumultuar. Então, vamos lá. Quem é o capital A? O capital A é 25 mil. Então, o capital do produtor A é 25 mil. Aqui, ó, 25 mil que multiplica 1 mais a taxa dele. A taxa dele é essa aqui, como eu tinha mostrado. 0,0586. Então, 0,0586. Menos o capital de B, 10 mil. Ele pegou 10 mil. Aqui, ó. Vezes 1 mais a taxa. A taxa é 14,22. 0,1422. Fechei. Professor, você fechou? Fechei porque é vezes 1, dá a mesma coisa. Agora eu faço essa soma e essa soma dentro do parênteses. Então, vai ficar 25 mil, aqui, ó, vezes essa soma, 1,0586, menos 10 mil vezes essa soma, 1,1422. Essa multiplicação aqui vai me dar R$ 26.465, menos essa multiplicação aqui, que vai dar 11.422. E essa subtração, que é o que ele quer, é a diferença, tá aqui, né? A diferença, ele quer a diferença, vai ficar em 15.043 reais, ok? Então, tá aí. Chegamos aonde? No nosso gabarito, letra C. Marileno, tem outra forma de resolver essa questão? Tem. Você pode calcular os juros do produtor A e somar com o capital. Depois, você calcula os juros do produtor B e soma com o capital do B. Depois disso tudo feito, você vai lá e faz a diferença, aplicando essa fórmula aqui, ó, que eu já tinha dito lá no comecinho, ok? Aqui eu resolvi fazer direto, porque eu acho mais viável, eu acho mais rápido. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o produtor, aqui, ó, a fórmula do B, e esse aqui é a fórmula do produtor A. Pessoal, é isso. Se gostou, deixa um like, faz um comentário, manda esse vídeo para alguém. E aqui é o professor Marileno, que só está tentando ajudar. É isso, pessoal. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.